Fala galera, está no ar mais um episódio do Biomedcast. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem está falando é o Otávio, diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais. Aê! Até que enfim voltamos! Finally! Demoramos, mas voltamos, a pedidos. E agora, pra ficar? Depois de muita gente pedindo, cadê o Biomedcast? Cadê o Biomedcast? Já tô com saudade. Estamos de volta. Porra, as pessoas me Fomos paravam na rua, cadê o ameaçados. Biomedcast, cara? Não vai gravar? Pois é, O que vocês estão fazendo? O pessoal me perguntava. todo dia chegava mensagem pra mim também. Pois é, cara. Mas estamos aí agora. Estamos de volta. Antes tarde do que nunca. E agora com um projeto bem bacana pra esse ano, né, gente? É isso aí, vamos com tudo. 2018 tem tudo pra ser muito bom. Então, quem tá falando aqui, galera, é o Bruno, diretamente de Goiânia. E é isso aí, estamos de volta. Fala galera, aqui quem fala é o Luiz, diretamente, definitivamente do Rio de Janeiro. Agora estou aqui, voltei a ser carioca, me mudei. Última vez que eu gravei Biomedcast, eu era estudante de biomedicina e estagiário. Agora que eu tô gravando o Biomedcast, eu sou biomédico e doutorando. Então, dei um salto. Olha só! Deu um upgrade Quem aí. vê pensa que faz 3 anos que a gente não grava, né? A gente demorou 2 anos pra gravar o próximo. O Luiz até terminou o mestrado, já tá no doutorado. Tô agora no doutorado, Já tá no aqui doutorado, já. no Instituto Privado de Pesquisa no Rio de Janeiro. Tô extremamente feliz. Nossa, tô vivendo um sonho, até porque quem me acompanha há muito tempo sabe que eu sempre quis ser pesquisador. E ter essa oportunidade de fazer pesquisa de alto impacto no Brasil é uma coisa que me alegra bastante. E vamos ter ainda muito para conversar ainda nos próximos podcasts sobre o que eu tenho feito, mas a minha área de pesquisa na parte da neurociência com reprogramação celular e célula-tronco pluripotente induzida, né, modelação de doença in vitro. E é isso. Estou muito animado e agora do Rio de Janeiro curtindo o calor. Quem estiver aqui pelo Rio quiser tomar um cafezinho ou dar uma surfada na praia, não me chama porque eu não surfo. Então tá, valeu. Você falou em café aí, agora deu vontade de tomar um café. Putz, café a gente pode combinar, agora surfar não dá. Desculpa. Café não combina com o Rio de Janeiro, né? Tem que ser um suco, né, velho? Combina? Carioca, cara, lá no laboratório a gente tem cafezinho, tem que ser à vontade pra galera ir pra frente, né? Senão não dá não. Fala, galera. Aqui é o Rogério de Curitiba. Eu achei um absurdo não terem chamado o D2 pra esse episódio. Tô indignado aqui, revoltado. Se um pesquisador brasileiro foi acusado de apologia, se a gente chama o D2 aqui, a gente sai preso, meu amigo. O Trump tá ouvindo lá. Pois é. Sai preso. E vamos tomar cuidado, hein, com o que a gente fala aqui, porque senão... É um episódio que pra gente não é tão polêmico, mas dependendo do que a gente falar e como colocar, pode ser uma coisa bem polêmica. As pessoas, né, tendem a associar isso, né, o tema, você já leu no título, mas com muita polêmica. A gente ainda vai ter bastante tempo pra discutir. Então, galera, e antes de começar, tem um recadinho aqui bem bacana, né? Pelo terceiro ano consecutivo, o Biomedcast foi convidado para participar de um evento muito, muito, muito bacana lá em Minas, lá no Triângulo Mineiro, na cidade de Uberaba. 15º Encontro Mineiro de Biomedicina. Pô, um encontro bacana, um evento muito bacana. Vai acontecer de 18 a 20 de maio, né? De 18 a 20 de maio. E o Biomedcast vai estar presente no dia 19 de maio, lá com a mesa redonda falando sobre inovações tecnológicas em biomedicina. Muito, muito bacana. Muito bacana, vai ser demais. Vai lá pra prestigiar. Exato. E o link vai estar aqui na descrição, vai ser muito bacana, porque infelizmente o Rogério não vai poder ir, mas vão estar nós 3 lá. E eu, Otávio e Bruno, e cada um vai poder falar um pouco sobre a parte de inovação na área que atua. Então isso que vai ser muito bacana, ver o papel do biomédico numa área de inovação tecnológica. Então vai estar demais. E aproveitar lá pra gente se encontrar, quem é ouvinte, poder a gente conversar, bater um papo. E é isso aí, vai estar muito bacana. Link na descrição. Isso, as inscrições abriram nessa semana, primeira semana que a gente tá gravando, no caso, primeira semana de março, tá bom? Se você tá ouvindo esse programa em 2018, quando a gente lançou, tá? Dá tempo ainda de você se inscrever. Vai, confere no nosso post, tem o link, tá bom? Beleza. É isso aí, galera. Vamos começar então? Tema meio polêmico. Pra você que não viu, não leu o tema, tá aí ouvindo no feed.
Hoje o tema é polêmico, é o canabidiol. Vamos falar sobre esse derivado da maconha que causa bastante polêmica aí sobre alguns assuntos, né, principalmente na terapêutica, enfim. A gente vai destrinchar ele hoje aqui, acho que bem bacana esse tema. Certo? Vamos? Bora! Bom, pessoal, então por que a gente escolheu esse tema? Bom, o que acontece é que, digamos que esse tema vai e volta na mídia. Sempre quando tem uma grande polêmica, a gente é exposto, principalmente pelos meios jornalísticos, sobre o canabidiol. Nesse caso, por que a gente resolveu fazer esse episódio? É porque recentemente um dos maiores pesquisadores em drogas no mundo, e ele é brasileiro, o cara já tem, sei lá, acho que 90 anos, o professor Elisaldo Carlini, ele foi professor da Universidade Federal de São Paulo, e ele foi o primeiro estudo no mundo, em 1980, a publicar um artigo falando sobre o potencial terapêutico do canabidiol, provando. Foi o primeiro estudo no mundo, ou seja, Brasil... Olha só, na ponta, né? Na ponta dessa área. E o cara o professor Elisaldo, ele é uma referência totalmente internacional, todo mundo conhece ele. Ele tem, sei lá, 12 mil citações dos trabalhos que ele publicou na carreira dele como pesquisador. E ele foi, então, intimado a depor por uma procuradora, porque eles estavam organizando um simpósio sobre maconha, e o Elisaldo ia falar principalmente da parte do canabidiol e o potencial terapêutico. Só que a ideia do simpósio, pelo que foi divulgado, era trazer pessoas de diferentes áreas ali sobre a cannabis. E ele convidou um líder Rastafari. Para quem não sabe, a religião Rastafari, ela é oficial aqui no Brasil também. E é uma religião, então, que tem como hábito religioso cultivar e fumar a planta. É claro que o potencial terapêutico dela não está no fumo, mas ele acabou convidando esse líder para falar sobre essa área, e acharam que o cara estava então fazendo apologia, porque esse líder Rastafari, ele já tinha sido condenado, preso por tráfico de drogas por causa da religião dele. E então teve todo esse rolo, toda essa confusão, e ficou essa coisa, né? Intimaram um pesquisador a depor numa delegacia. E aí começou isso. Até que ponto você vai ter, então, essa liberdade na ciência de fazer pesquisa nessa área? E eu me incluo nisso, porque parte do meu projeto de tese tem a ver com canabidiol. Mas então, por que a gente quer falar sobre canabidiol e maconha? A gente sabe que o nosso público já é um pouco da área de ciência, gosta de ciência, mas não necessariamente sabe o porquê a gente está fazendo esse link. Muitas pessoas acabam, às vezes, achando que o canabidiol é uma coisa totalmente diferente, é de uma plantinha parecida com a maconha, mas na verdade não. Eles são totalmente conectados, e a gente vai ver isso por quê. Então vamos começar então a dissecar o assunto para a gente entender primeiro essa relação entre o canabidiol, a maconha, e falar sobre o potencial terapêutico e as polêmicas todas envolvidas, e depois a gente faz um debate aí, como sempre a gente faz. Pois é, galera, existem diferentes plantas que darão origem ao que a gente chama popularmente de maconha. Então tem Cannabis ruderalis, tem a Cannabis indica, e a mais popular, que a maioria das pessoas conhecem ou consomem, não sei, que é a Cannabis sativa. A Cannabis sativa, ela está presente entre as plantas mais antigas a serem cultivadas pelo homem. E a primeira evidência do uso da cannabis foi encontrada na China, onde os achados históricos indicam que a planta é cultivada desde 4000 a.C. Daí sabe-se que das fibras da cannabis, os chineses produziam cordas, tecidos e até papel, olha só. E na parte medicinal, existem relatos mostrando que os chineses utilizavam a planta para tratar desordens menstruais, reumatismo, malária e até constipação. Então é bastante coisa aí que eles utilizavam, né? Os dois principais componentes da cannabis, são, no caso, o THC, que é a parte psicoativa, que causa os efeitos da droga, e talvez o principal, do ponto de vista terapêutico, é o canabidiol, que é uma substância não psicoativa. Quando a gente fala que ele é não psicoativo, quer dizer que o canabidiol não vai causar nenhum dos efeitos psicotrópicos lá, classicamente associados à utilização da maconha.
O canabidiol também é conhecido como CBD. Ele foi isolado em 1940 e teve sua estrutura elucidada em 1963. O canabidiol já é aplicado, pesquisado em diversos tipos de terapias, né? A gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre o canabidiol. Mas hoje a gente vai falar sobre um dos principais, dos potenciais mais pesquisados ultimamente aí para o canabidiol, que é o tratamento das desordens neurológicas. Pois é, e o que são essas desordens neurológicas, né? Bom, são condições médicas complexas que acabam afetando milhões de pessoas ao redor do mundo, né? No início dos anos 70, o impacto do uso do CBD, do canabidiol, em desordens neurológicas começou, né? O canabidiol possui um amplo espectro de potencial terapêutico em modelos animais e humanos, incluindo ansiolítico, antidepressivo, neuroproteção, até anti-inflamatório em alguns casos, né, e imunomodulador, né? Qual o mecanismo por trás de todo esse potencial terapêutico? A gente ainda não sabe completamente. A gente está estudando bastante, tem muitos estudos que a gente viu por aí, né, e continua vendo muita gente estudando os mecanismos, né, mas a gente ainda não sabe completamente quais são eles. E existe uma palavra que o pessoal já consegue definir muito bem o canabidiol, que é pleiotrópico, né? Pleiotrópico. Então, o que acabou acontecendo é que ele produz uma série de efeitos através de múltiplos mecanismos moleculares, né? Ou seja, um monte de coisa aí que o pessoal ainda não sabe por conta disso, né? Uhum. Isso é bem complicado na parte dos canabinoides, porque a gente sabe que tem efeito positivo, mas na hora de você tentar justificar e responder o mecanismo de ação, é que a gente acaba então quebrando o nariz no muro. Porque foi o que o Otávio falou, ele é pleiotrópico, então é uma série de efeitos através de mecanismos múltiplos, que a gente ainda não sabe muito bem definir. É importante a gente citar que o CBD ele possui pouca afinidade pelos dois receptores canabinoides que a gente tem, que é o CB1 e o CB2. E a ação dele, ele ocorre através de receptores não canabinoides e também através de canais iônicos. E a gente também tem um exemplo que o canabidiol ele pode atuar nos receptores de serotonina, por exemplo. A gente sabe que quando a gente expõe algo a altas concentrações de CBD, já foi identificado então que ele vai ativar diretamente o receptor de serotonina 5-HT1A. E esse é o receptor, né, responsável por iniciar sinalizações intracelulares para a produção de respostas inibitórias ou excitatórias. Outra forma de ação desse CBD é interagindo com os receptores vaniloides, né, como o TRPV1. Esse canal iônico é conhecido por mediar a percepção da dor, inflamação e a temperatura corporal. Inclusive, na tese de doutorado do Luiz, um dos objetivos é tentar entender essa relação entre o canabidiol, o TRPV1 e a temperatura corporal. Então, boa sorte aí, Luiz. Cuidado, hein? Muito obrigado. Doido, vamos ver. Pois é, em 2017, a gente teve o teste clínico mais importante na área, né, que foi Devinsky e colaboradores relataram um teste clínico com canabidiol envolvendo 120 crianças, olha só, crianças e adolescentes portadores de síndrome de Dravet, refratários a fármacos antiepiléticos. Para quem não conhece, a síndrome de Dravet é uma forma de epilepsia rara e catastrófica, né? Bem grave mesmo, né? Os portadores da síndrome sofrem convulsões que podem ser febris ou não febris, e as convulsões são tão fortes que elas acabam... Uma das consequências possíveis é a encefalopatia, ou seja, causa lesão mesmo no tecido cerebral, que pode piorar bastante a qualidade de vida aí dos portadores, né? O teste que fizeram então do tratamento da síndrome de Dravet foi um teste duplo cego, né? Um grupo recebendo placebo e outro grupo recebendo canabidiol. Aí, entre os 61 pacientes que foram escolhidos para receber o canabidiol, eles fizeram uso diário por via oral de uma dose de 20 mg por quilo do peso corporal. Após o tratamento, o grupo que recebeu o canabidiol representou uma diminuição na frequência de convulsões de 12,4 em média para 5,9 convulsões mês. Uma redução bem significativa aí da quantidade de convulsões, né? Enquanto isso, no grupo placebo, a frequência de convulsões foi de 14,9 para 14,1, então não teve uma diferença muito significativa, né?
no caso no placebo. Mas realmente, né, de 12,4 para 5,9 é uma redução bem importante, né? Pois é, metade praticamente, né, das convulsões, né? De 12 para 5 e de 14 para 14, né? Ou seja... Pois é. O que esperava, né? Placebo. Exatamente. E a partir dos resultados desse teste clínico, eles concluíram que o uso do canabidiol resultou em uma grande redução na frequência das convulsões, obviamente, né? Porém, os efeitos adversos, como sonolência, aumento das enzimas hepáticas, também foram observados, né? E novos dados ainda precisam ser coletados para determinar essa eficácia no longo prazo, né? E a segurança também do uso do canabidiol nos pacientes com a síndrome de Dravet. Ou seja, evidências sobre o potencial terapêutico não faltam, né? Só que existe uma discussão aí que precisa ser seguida, né? Só um comentário breve sobre esse estudo, porque eu estudei ele bastante para minha prova de seleção do doutorado, porque tá no meu pré-projeto de tese, eu falei sobre ele. Uma coisa que é bem curiosa e que a gente quando eu digo pessoas que defendem o uso do canabidiol na medicina, bate de frente muito com os médicos, que eles sempre, muitos, né, não vou generalizar, mas muitos acabam apontando, olha só, o canabidiol teve um monte aí de efeito adverso. Realmente, nesse estudo que foi publicado na Lancet, eles descreveram efeitos como diarreia, sonolência, fadiga e uma série de outras mudanças pequenas, assim, nenhum tipo de efeito colateral grave. Agora, quando a gente compara os efeitos colaterais de um CBD para os efeitos colaterais de um antiepilético, que é uma droga que pode atuar em diversos alvos e acaba gerando, então, efeitos colaterais muito piores, muito graves, acaba que o CBD é fichinha. Então, é muito mais tranquilo você dar para uma criança que sofre de epilepsia, né, como é o caso da síndrome de Dravet, e são portadores que têm essa síndrome, que tem uma resistência a fármacos antiepiléticos muito grande, ou seja, você administra o fármaco e não vai melhorar. Então, você vai estar gerando, né, a pior ali na criança por causa dos efeitos colaterais. Então, o potencial é muito grande, cada vez mais a gente está tendo inovação nessa área, principalmente agora com a parte de modelo de doença in vitro, que é uma parte da minha tese, onde a gente consegue, então, recriar a célula daquele paciente através do fibroblasto. A gente consegue, então, criar uma célula-tronco, que a gente chama de célula-tronco pluripotente induzida, e a gente tem, então, ali todas as características genéticas daquele paciente, com aquela mutação, realmente como se fosse uma doença, bem entre aspas, in vitro. E ali a gente consegue então testar para ver se vai ter algum tipo de mudança ou não sem utilizar o paciente. E essa vai ser uma área muito importante para a gente cada vez mais atestar o potencial do canabidiol. Mas é óbvio, a gente tem que também ver pelo lado da pesquisa clínica, principalmente com os pacientes, para ver a longo prazo como é que isso vai se portar. Uma coisa é você testar numa célula, outra coisa é você tratar um paciente a longo prazo, que a gente ainda não tem esse tipo de informação. Deixa eu só perguntar um negócio assim, nada a ver com o assunto, Luiz, mas tudo a ver com a sua pesquisa. Esse negócio de usar fibroblasto e tudo mais para fazer célula, induzir célula, enfim, pluripotente. Isso aí foi daquele estudo do... O Bibrair? O Bibrair. Ele fez um negócio assim também, né? Uma coisa de sinalização celular e tal. Não lembro muito bem qual é a pesquisa do Bibrair. Que ele publicou na Science. Mas não foi isso, né? Mas acho que não. Eu não sei, tem bastante... Não digo bastante, porque no Brasil é muito caro trabalhar com célula-tronco pluripotente induzida. Mas no mundo, cara, hoje em dia, que a galera da neurociência está trabalhando com esse tipo de modelo porque você vai dispensar, por exemplo, uma das coisas, até que eu posso falar, já saiu na mídia, lá do laboratório, é essa parte com a L'Oréal agora, que eles vão então tentar conectar a pele artificial aos neurônios reprogramados feitos lá no laboratório periféricos, para fazer então a pele sentir e a gente não ter que utilizar animal. Então, essa área cada vez mais, para modelagem de doença in vitro, parte de teste de farmacêutico, né, que a gente fala de screening de drogas. Então, é medicina personalizada, a gente pode até falar nisso também. Legal. Uma área bem, bem, bem interessante, daria um cast só para ela. Pois é, vamos fazer ainda sobre isso. Vamos fazer.
Pois é, galera, e aí, o que vocês acham? A opinião de vocês aí, todo mundo é a favor do uso medicinal do CBD? Como que é? Cara, eu acho que totalmente não tem como você... Não tem nenhuma justificativa pra você não utilizar a planta, né? Porque um monte de substância que a gente utiliza com o fármaco hoje em dia é veneno, é usado para várias plantas de origem, né, desses substâncias, né? Então eu acho que a gente, na verdade, se apega a um atraso meio que de moralismo, assim, de usar o potencial natural que a gente... Isso construir de uma forma farmacêutica, de uma forma correta, e nenhum malefício para a sociedade. Justamente. Então, no caso, só potencial aí de tratamentos diversos, né? Eu acho que isso é unânime entre a gente, né? Eu acho que todo mundo aqui, ninguém aqui é contra o uso de canabidiol, né? Eu acho que qualquer pesquisador, acho que na maioria vai concordar, ainda mais porque você tira aquela parte lá que é psicoativo, né? E trabalha com o que realmente tem efeito medicinal, né? Então, por que não, né? Exatamente. E o que vocês acham, né, com relação a essa polêmica contra o Carlini, né, que o Luiz citou no início do cast, né, que existe muito preconceito, né, da sociedade, que é leiga no assunto, e essa falta de informação. Isso que a gente está fazendo aqui, eu acho que é importante, claro. Infelizmente a gente fala para um público que já tem uma certa formação, já tem um certo direcionamento, mas eu acho que é importante a gente, de alguma maneira, divulgar, né, essa questão dos benefícios e tudo mais, para quebrar esse paradigma aí, né, gente? O que vocês acham? Eu acho que, assim, a imagem que a maconha foi estereotipada é aquela imagem quando você fala, você põe no Google, maconha, vai aparecer um monte de gente de dread no cabelo, encostada na parede, fumando cigarro e, sei lá, né, associa com uma outro tipo de estereótipo que não tem nada a ver. Não, né, quem teoricamente, usuário de maconha não tem cara, não tem cor, não tem gênero, é todo mundo. Todo mundo que... Todo mundo que eu digo, todo mundo que quer usar, vai usar, independente de raça, religião, status socioeconômico e tal. O que eu quero chegar é que, por conta disso, por a gente já ter uma bagagem de estereótipo, as pessoas acabam associando com isso. E muitas vezes, o jeito que a mídia fala, a maconha, a planta maconha, às vezes acaba que impacta muito. Então, vale a pena até dizer, pessoal, que as pessoas às vezes têm ideia assim, como assim vai administrar o canabidiol para criança? Vão dar um cigarrinho de palha lá para umas criancinhas, botar um Bob Marley, ficar fumando, pulando em círculo. Isso que eu acho que o pessoal imagina, né? Batendo palma pro sol lá no Arpoador, aqui no Rio de Janeiro. Não. Eu acho que as pessoas não têm ideia que, por exemplo, a parte psicoativa ela é retirada. Então, quando a gente fala em canabidiol, a gente está falando do óleo. Então, é extraído um óleo onde você consegue 99% de pureza, se você fizer da forma certa, da planta, do canabidiol. Então, se é a parte teoricamente ruim, você vai tirar. E mesmo que a gente quisesse usar o tetraído canabidiol, não teria nenhum. O tetraído cannabinol não teria também problema, né? Desde que dentro de um protocolo de tratamento, para algumas anomalias, anormalidades, doenças psicológicas, eu também não vejo problema, não sei vocês. O tanto de droga tarja preta que tem aí no mercado, né? O povo usando aí. Que é muito pior, né? Viciado e tal, então... Não, mas tem teste clínico com THC também. Só que hoje em dia o que mais se prova terapêutico mesmo é o canabidiol. Já que a gente sabe que, por exemplo, o canabidiol ele pode promover a neurogênese. Olha que louco. Então, olha só. Por qual mecanismo ainda não sabe. Mas tem estudos mostrando isso. Então... Não, e até esse preconceito traz esses estudos, né? A gente poderia também ter avançado, né? Se ficar assim, nunca vai descobrir, porque o povo não deixa. Mas imagina, se eu fosse pensar agora que na minha instituição eu vou fazer um estudo com o canabidiol, eu teria dificuldade de encontrar, né, e de comprar, e de testar e tal, né, provavelmente ia ter uma barreira, né. E a burocracia ia ser muito grande, eu acho. Imagina se você, quiser, eu quero extrair óleo essencial de cannabis sativa. Da onde que eu vou tirar a cannabis sativa? Meio complicado, né, se eu for parar pra pensar. Vou ter que pedir uma autorização especial pra Polícia Federal, será? Pra plantar no laboratório? Mas consegue. Lá no laboratório tem canabidiol sintético, tem um monte de coisa lá autorizada, né? Que você compra, né? Importa pra fazer os testes, mas... Você tem que importar. Como que funciona isso, Luiz, aí pra vocês? Só uma coisa
Eu ainda não sei muito bem essa parte de importação, sei que eles têm uma autorização. Então, você tendo essa autorização, você consegue fazer no seu laboratório. Agora, só um ponto, até polêmico, que eu queria jogar para vocês nessa discussão, que também, por exemplo, pode até comparar o Carline. Quero falar para vocês sobre uma mãe. Não vou dar o nome dela, porque eu não sei se ela gosta de ser divulgada ou não, mas é uma mãe que é bem ativa em rede social. Ela tem uma filha portadora de síndrome de Dravet, inclusive, que ela ela planta em casa. E ela foi pro Chile, para um monte de lugar, fazer um monte de curso para poder extrair a planta para poder dar para a filha dela, porque a filha dela tem síndrome de Dravet e ela não tinha nenhuma resposta ao tratamento. Nossa, e, cara, gente, tem crianças com síndrome de Dravet que tem uma convulsão, às vezes, de 20 minutos. Você imagina 20 minutos você vê seu filho convulsionando. Então, pensa pelo lado também das mães, dos pais, dos cuidadores de crianças que têm esse tipo de síndrome, ou algum outro tipo de manifestação epilética. Imaginem se eles não iam tentar de tudo. E cada vez mais, infelizmente, pelo preconceito, vai distanciando essa coisa aqui no Brasil, esse laço entre o Estado permitir que você tenha, que você importe, né, como foi o caso, inclusive, de muitas mães que compravam fora o canabidiol, Caramba. o óleo de canabidiol, e aí quando chegou em casa tinha sido pego pela Anvisa no correio. E aí o filho tinha convulsão e etc. É um problema muito sério. E essa mãe, ela tem autorização. Ela conseguiu, depois de muito tempo, ela tem autorização para plantar em casa, para fazer o uso para a filha dela, que faz o uso então do canabidiol. Inclusive, já tive alguns colegas que já falaram com ela e tal. E é impressionante o quanto ela conta da melhora da filha, inclusive na parte cognitiva. Porque quem tem síndrome de Dravet tem essa parte de encefalopatia. Então a filha teve uma melhora cognitiva na fala, em andar. Então é impressionante. E ainda mais esse estudo agora em 2017 provando aí num teste duplo cego publicado na Lancet o quanto foi ótimo para essas pessoas que fizeram uso. Infelizmente a gente não depende da gente. E sabe qual é o pior? Depende dos leigos, que não são cientistas que infelizmente tomam esse tipo de decisão. Não são. São pessoas leigas. Enquanto não vencer essa barreira aí, vai continuar aí o pessoal falando que é apologia, que não sei o que, e enquanto isso, milhares de pessoas aí sofrendo, dependendo do tratamento, né? Exatamente. E como que tá essa discussão nos outros países, gente? A gente tem aí alguns números aí que acho que são... Dá pra gente refletir um pouquinho, né? De trazer isso aí pro Brasil também, né? O que vocês acham? Eu fiz um levantamento ali na parte de testes clínicos lá dos Estados Unidos, que eu achei testes clínicos bem variados. Então, esse Clinical Trials é um site, enfim, em que você cadastra os testes clínicos, né? Tanto para teste com medicamento, quanto para teste em pesquisa, mesmo. É como se fosse me corrija se eu estiver errado, Rogério. Como se fosse aquele portal Brasil, não sei das quantas aqui, que a gente cadastra. Como que é o nome? Ele registra todas as pesquisas clínicas que estão sendo realizadas no país, né? Então, de várias empresas farmacêuticas estrangeiras e tal. Até quando você for fazer tua pesquisa, você pode entrar lá e ver se tem alguém já pesquisando o mesmo tema. E é basicamente um registro de pesquisas com pacientes, né? Então, pesquisas que estão já na fase de testes clínicos, né? Que entram ali. Exatamente. E lá eles também têm até aqueles testes, né, que a gente faz para conseguir um diploma, na verdade um certificado de que você, para trabalhar... de boas práticas, né, de pesquisa e tal. Com pesquisa clínica você precisa fazer, né, enfim. É um negócio bem interessante, um site bem interessante. A gente até incentiva o pessoal a entrar lá para conhecer e tal, é bem interessante. Eu acho legal pesquisar, tipo, se você tem interesse em algum tema específico, pra saber o que tem de mais novo sendo feito e tal, é um bom site pra você consultar, né? Então olha aqui alguns exemplos dos testes clínicos com CBD, né? Tem um CBD sublingual para ansiedade, um CBD para distúrbios alcoólicos, um CBD, né, canabidiol para tremores do Parkinson, olha só. CBD para dor crônica, dor e inflamação do câncer de pulmão. E também tem o CBD no tratamento da dor neuropática causada pelo HIV.
Então tem Meu Deus. bastante linha de pesquisas, né? Uhum. E de coisas bem diferentes. Às vezes o pessoal conhece, né, alguém que tenha algum tipo de distúrbio aí, enfim, que a gente citou. É interessante às vezes, né, ir lá e se interagir, saber o que está sendo estudado, o que está sendo testado, né? Por exemplo, sei lá, se tem um tio que tem Parkinson, sei lá, né? Ou tem uma mãe, sei lá, algum conhecido que tem HIV, enfim, né? Isso é interessante, gente, né? Acho que pra quem tá ouvindo aí também, acho que é importante, se você tiver interesse, acho que buscar lá é bem bacana. Pelo que a gente viu, os temas são bem abrangentes, né? E o uso da cannabis já tem, além dessas pesquisas que estão em andamento, já tem alguns tratamentos que são já comprovados, né? Então, no caso até o glaucoma lá que usa cannabis para tratar, tem outras doenças que já que meio que existe o tratamento, só falta mesmo essa parte dele entrar em funcionamento até vencer essas barreiras e tal, né, que tem contra o uso dessa planta medicinal. Exatamente. Certo, galera? Então é isso. Polêmica. Tema que daria pra gente conversar muito mais. Daria pra gente ficar conversando um dia inteiro, eu acho, né? Mas eu acho que vamos deixar essa discussão para seguir lá nos comentários, no Facebook, no WhatsApp. No WhatsApp não, não temos mais WhatsApp. Mas no Facebook, enfim, todas as nossas redes aí, quem nos segue, quem quer nos seguir, sempre lá, procura Biomedcast com D mudo, Biomedcast, tudo junto. A gente está em todas aí, que você precisar, quiser dar sua opinião, acho que é importante a gente seguir essa discussão aí mais pra frente. Certo, gente? Isso aí. Sem dúvida. E espalhem a verdade. Vocês, como ouvintes do Biomedcast, têm agora a missão de, quando você ouvir baboseira sobre o canabidiol, vocês têm... Eu vou deixar até, vou colocar no link aqui do programa uma série de informações legais sobre o canabidiol extras, para vocês aprenderem mais, porque é um assunto muito complexo. A gente só arriscou um pouquinho a superfície, e para vocês entenderem o quanto avançado e o quanto potencial o canabidiol tem. E a gente não fala isso apoiado em relatos de amigos, mas a gente também está falando isso apoiado em estudos científicos publicados em grandes revistas super bem conceituadas. Então, tem muito futuro aí pela frente, e espero também agora, como pesquisador na área, poder contribuir para o campo de pesquisa do canabidiol e tentar encontrar mais uma função dele aí, que quanto mais função, melhor. Com certeza. Luiz com certeza vai trazer bastante novidade pra gente agora que ele tá aí nesse doutorado aí, né, aqui no Rio de Janeiro. Interessantíssimo. E, Luiz, sério, você já está convocado a trazer novidade pra gente, porque você está em uma frente muito, muito, muito bacana, né? Deixa comigo. Bom, gente, se vocês quiserem mais informações, não esqueçam de acessar lá então o nosso site, né, biomedcast.com, e para esse episódio específico, coloca biomedcast.com/67, episódio número 67 do Biomedcast. Certo, gente? Certo. Então é isso, espero que vocês tenham um ótimo retorno, um ótimo 2018, né? Primeiro episódio do ano. E vamos firme, esperamos a sua presença nos comentários e até a próxima. Continuamos firmes aí. E se quiser nos apoiar financeiramente para manter esse projeto no ar, não esqueçam de acessar lá o nosso Padrim. Isso aí. Tem lá. Exatamente, padrim.com.br/biomedcast. É isso aí. Inclusive, agradecendo aos padrinhos que mantêm o... Firme e forte. Tem vários padrinhos aí que estão lá contribuindo mensalmente. Voltamos. Valeu, galera. Isso aí. Os padrinhos que estão querendo arrancar nosso couro, né? Certo, galera? Vamos nessa? Pois é. Vamos, valeu, galera. Até a próxima e tchau. Valeu, tchau. Falou, galera. Até o próximo. Tchau. Tchau, que eu já tô com fome.